Estamos começando. Boa noite a todos, novamente. Estamos começando. Estamos aqui com a Ângela, com o Bruno, Camila, Cibele, Gabriel, Ingrid, José Vitor, Caroline, Maria Eduarda, Priscila e Ivanete. Boa noite a todos vocês. Vou compartilhar a tela para que a gente possa começar. Lembrando que amanhã, a partir das 9 horas, vocês têm uma avaliaçãozinha para fazer de Química Geral. O que vai cair nessa... Bem, está baseado, né, naquilo que a gente viu sobre teoria atômica e tabela periódica. São os dois tópicos. Não vai cair esse tópico que eu dei na última aula, que eu vou continuar hoje, que é a ligação química. Vou falar um pouquinho disso e no final eu falo um pouquinho, eu faço um remember rápido, né, sobre o que a gente viu, tá bom? Vamos lá. Mas a prova não está difícil não, já fiz a prova, tá? Está em cima daquela outra prova, como eu falei para vocês. Tudo que eu prometi eu estou cumprindo. Vocês estão enxergando? Se puderem falar para mim se estão enxergando, seria bom. Sim. Beleza. Bem, o que a gente começou a ver semana passada? Comecei a falar sobre ligações químicas. Eu disse para vocês que essa questão da ligação química, desde a teoria de Dalton, já existia um pressuposto de que os átomos eles se ligavam, e no caso de Dalton ele tinha um pressuposto que os elementos químicos se arranjavam entre si. Não tinha explicações para isso, não tinha explicações do que eram moléculas, não tinha explicações do que eram elementos químicos. E de certa forma a ligação química veio, os modelos de ligações químicas vieram para que pudesse ser explicado essas diferentes formas do rearranjo ou do arranjo dos elementos químicos entre si. Elementos químicos, alguns que têm maior tendência a perder elétrons, outros elementos químicos têm maior tendência a ganhar elétrons. Nós vimos na aula passada sobre um modelo de ligação química, que é o modelo de ligação iônica. É um modelo que é caracterizado por meio da interação de dois elementos químicos, sendo um elemento químico com uma característica marcante no sentido de perder elétron para adquirir uma configuração de um gás nobre, que possui a camada de valência completa, à exceção do hélio, todos eles apresentam camada de valência com 8 elétrons, e além, né, de você ter uma substância que tem uma tendência a perder elétrons, existe uma substância com uma tendência em ganhar elétrons. E a interação entre essas duas substâncias acaba, né, gerando espécies carregadas positivamente e negativamente. E aí, por interações eletrostáticas, você acaba tendo a formação de uma ligação iônica. Também mostrei para vocês que essas espécies iônicas elas acabam se organizando não na forma como se mostram, né, na forma escrita que é mostrada aí para nós. Só um minutinho aqui. A gente conhece o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e o cloreto de sódio, ele... Cadê o cloreto de sódio da forma que eu quero? Só um minutinho. Aqui. O cloreto de sódio, ele, em geral, né, ele aparece juntinho, né, o NaCl, e passa uma ideia que na natureza ele existe nessa forma apenas com um átomo, na verdade, um cátion Na+, e um íon Cl-. E na verdade não é isso que acontece. Na verdade você tem um retículo cristalino que é constituído de muitos cátions e muitos ânions, muitos cátions Na+, e muitos ânions Cl-, dos quais nós podemos extrair
uma organização tridimensional que se propaga por longas direções, que nós chamamos de célula unitária, a partir do qual, quando eu replico essa célula unitária, eu posso reconstituir esse retículo cristalino e, e essa célula unitária nós aprendemos, né, algumas formas de célula unitária e aprendemos a contar numa célula unitária quantos cátions ou quantos espécies carregadas positivas e negativas podemos contar para dentro de uma célula. Lembrando que esses cátions e ânions que estão nos vértices acabam participando, né, com outras células unitárias, e isso levou então a gente a aprender a contar de fato, somando essas partes dos cátions que estão dentro de uma célula unitária, quantos então, somando essas partes, compreenderiam em termos inteiros de cátions e ânions dentro de uma única célula unitária. Depois a gente de ver alguns exemplos de célula unitária, nós fizemos também na última aula, eu fiz com vocês um exemplo de avaliação, né, que eu usei como base para preparar a avaliação para vocês. Né. Eu volto a dizer, as questões que foram feitas não são iguais, mas estão com base naquilo que eu resolvi para vocês. Então, se vocês estudaram ou verificaram na internet, enfim, vocês vão ir bem, porque está tudo em cima daquilo que a gente estudou. E eu vou recomeçar falando sobre isso que está aqui agora na tela, que é sobre as estruturas de Lewis. Qual a importância das estruturas de Lewis? Esse norte-americano, né, o Gilbert Newton Lewis, em 1916, ele desenvolveu um método de você colocar elétrons e elétrons, né, são elétrons de valência de átomos, íons ou moléculas, para poder representar as ligações químicas. E para nós descobrirmos como se dão esses rearranjos ou arranjos de cátions, ânions e elementos químicos ou moléculas. Quando a gente fala de composto iônico, cátions e ânions, a estrutura de Lewis ela é representada através, né, do símbolo do elemento químico, e em torno desse símbolo existem os elétrons de valência. A gente utiliza e coloca os elétrons de valência. Então você veja aqui a distribuição eletrônica do alumínio, aqui você tem a camada de valência, que apresenta um nível, sempre um número quântico principal, N, aqui 3, maior que tem, é a camada de valência. Então você tem 3 aqui, então você vai somar esses elétrons para saber o número de elétrons da camada de valência, que são 3. E você, por meio de pontos, você define quantos elétrons de valência está em torno desse elemento químico. Bem, como eu disse para vocês, a gente consegue representar, através da estrutura de Lewis, esse movimento que acontece dos elementos químicos em ganhar ou perder elétrons. E aqui eu estou mostrando, né, o cloro, que é um elemento químico na forma neutra e que apresenta uma camada de valência com 7 elétrons. Mas a tendência do cloro não é ficar com 7 elétrons, a tendência do cloro é ficar com 8 elétrons. Então ele tem uma afinidade eletrônica grande e, à exceção, volto a dizer, as substâncias, à exceção do hélio, que apresenta 2 elétrons na camada de valência, os demais compostos nobres, elementos ou gases nobres, eles possuem uma grande estabilidade por apresentarem essa camada de valência preenchida. O cloro, então, tende a ficar uma estrutura parecida com a de um gás nobre, tem, portanto, uma afinidade eletrônica de ganhar um elétron, e a hora que ele ganha um elétron, esse elétron ganho acaba entrando nesse orbital P, apresentando, então, o cloreto essa distribuição eletrônica com esse número de elétrons, da camada de valência. Pois bem, o íon, para que vocês tenham uma ideia, aqui eu estou representando, né, um átomo neutro, né, uma forma da estrutura de Lewis, com os elétrons, né, esses elétrons de valência ao seu redor, com mais um elétron,
se aqui eu tenho 7 elétrons, vai ficar com 8 elétrons. E para representar uma espécie iônica, nós precisamos colocar um colchete e colocar o sinal para fora. Então, veja que aqui, se você contar o número de elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, mas o elemento é neutro. Se o composto é neutro, não existe carga nenhuma, mas ele ganhando mais um elétron, ele sai do estado de equilíbrio, de neutralidade. Ele passa a ficar com 8 elétrons, 2, 4, 6, 8. Só que ele fica com um elétron a mais, então ele passa a ficar negativo. Então, esse negativo eu tenho que indicar ele por meio de colchetes. Pois bem, deixa eu ver se eu tenho o sódio aqui. Não, não tem. Mas daqui a pouco tem o sódio para mostrar. Veja que aqui o alumínio está neutro, né? Não tem colchete. Mas tem o sódio para frente, vocês vão ver que também, seja negativo ou positivo, eu tenho que usar o colchete. Vou definir uma coisa para vocês, nós vamos ver essa definição mais para frente, que se chama número de oxidação. Quando a gente vê sobre eletroquímica, não vai ser aqui, vai ser na disciplina de Química Geral 2. Mas aqui eu já posso falar um pouquinho sobre número de oxidação de íons, de espécies iônicas. O número de oxidação, gente, representa a quantidade de elétrons que espécies químicas acabam tendo que absorver ou perder para que adquira uma configuração de um gás nobre, ou possa adquirir uma estabilidade química. Então, vocês vejam que eu tenho cloro que ganha um elétron para ganhar uma estabilidade química. Então, o seu NOx, ou seja, o seu número de oxidação, ou seja, o número de elétrons que precisa o cloro ganhar, porque o cloro não perde, ele ganha, que ele precisa ganhar para ganhar uma estabilidade, é 1. É 1, ou seja, na verdade vai ser menos 1, porque ele ganha e fica negativo. Ele tem que ganhar, e esse ganho de elétrons é representado pelo sinal negativo. Continuando aqui, percebam, aqui vocês têm, no caso do positivo, então não tem o colchete, tá vendo? É só do negativo, não tem do positivo. Deixa eu ver se é isso daqui mesmo, é isso aí mesmo. Depois eu vou falar para vocês, o positivo não tem colchete, o negativo tem colchete. Veja que o sódio, falando do sódio, o sódio tem, a distribuição eletrônica dele é esta aqui, o sódio tem um número atômico, ou seja, um número de prótons 11, ou seja, ele tem 11 elétrons. Você vai fazer essa distribuição eletrônica. Aqui você tem a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E o sódio, perceba que ele tem um elétron só na camada 3, ou no orbital 3s. A camada 3 não tem só orbital s, tem o orbital s, tem o orbital p e tem e tendo o orbital S e o orbital P, eles estão longe aqui no sódio de ter uma configuração de um gás nobre, que tem 8 elétrons na camada. Então a tendência do sódio é perder esse um elétron. Então o sódio não tem tendência a ganhar elétrons, ele tem tendência a perder elétrons. Então esse sódio perde elétrons, gera o Na mais um elétron. Perceba, gente, que quando você ganha o elétron está do lado esquerdo dessa reação, e quando ele perde, ele está do lado direito. Do lado esquerdo você tem o reagente, do lado direito você tem o produto. Então veja, elétron do lado do produto significa que ele foi gerado, elétron do lado elétron do lado dos produtos ele foi gerado, foi liberado, elétron do lado dos reagentes significou que ele foi consumido, ou seja, alguém teve que doar elétron aí, né, para a substância que absorveu esse elétron. Aqui eu tenho outros exemplos, por exemplo. Desculpe, a estrutura de Lewis do sódio neutro, Na e um ponto apenas, porque eu tenho só um elétron na camada de valência. Passo para o magnésio, eu aumento um elétron no orbital s. Continua a mesma coisa, o magnésio tem uma tendência a perder esse elétron. Mas a forma de responder ou de representar o magnésio neutro é dessa forma. E assim por diante, até chegar no argônio, que tem 8 elétrons na camada de valência, o argônio que é um gás nobre. O argônio que é um gás nobre. Bem, como que a gente, então, representa, na forma de estrutura de Lewis, as estruturas cristalinas, iônicas?
Veja, você tem aqui o sódio, que tem 1 elétron de valência, e você tem o cloro, que tem 7 elétrons de valência. O sódio tem uma tendência de perder um elétron, o cloreto tem uma tendência de ganhar elétron. Então você tem uma transferência de um elétron aqui para o cloro vai passar a ficar cloreto, com um elétron a mais, e com um sinal de colchete negativo, então esse colchete está presente apenas nos ânions, e nos cátions não tem colchete, mas você representa. Perceba que o sódio perdeu um ponto, perdeu um elétron, ficou sem esse ponto da camada de valência, mas tem um sinal a mais, indicando que ele perdeu um elétron. E aqui é a forma de você representar o cloreto de sódio na forma de estrutura de Lewis. Se eu pegar o óxido de sódio, veja, o oxigênio, se você pegar o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. 6 elétrons, o oxigênio teria uma tendência a ganhar 2 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então aqui está representando o oxigênio mais 2 elétrons, configurando o oxigênio com 8 elétrons. E a indicação em colchetes do composto negativo, que ele ganhou 2 elétrons, aqui 2 cargas negativas. Olha só, mostrando a reação na forma de estrutura de Lewis. Sódio com 1 ponto, porque ele só tem 1 elétron na camada de valência. Outro sódio mais 1 ponto. Cada sódio doa 1 elétron para o oxigênio. Esse oxigênio vai ficar com 8 elétrons e 2 cargas negativas. E o sódio doando vai passar a ficar sódio mais. E aqui você tem a representação da estrutura de Lewis para um composto iônico. Tudo bem aí, gente? Vocês? Alguma dúvida nisso? Pois não. Pode falar. Tudo tranquilo? Beleza. Uma coisa que tem que ser dita também é o seguinte, veja. Quando a gente fala que o sódio, ele tem uma tendência a perder elétrons, a gente tem que tomar cuidado, porque posso passar uma ideia para vocês que ele perde assim a torta direito. Veja, ele tem uma tendência a perder um elétron, mas ele não perde um elétron do nada. Não perde, ele precisa de uma energia para perder esse elétron. Aqui eu estou representando essa reação de perda do elétron, gerando N a mais e liberando um elétron. Veja que essa energia de 495 kJ por mol não é uma energia que tem que ser concedida. Ele precisa absorver o Na ponto para liberar um elétron. Quando você fala do cloro, que precisa ganhar um elétron, ele, ao ganhar um elétron e gerar essa espécie aniônica, ele libera energia. Libera por quê? Porque ele, ao ganhar esse elétron, constitui-se numa configuração que dá uma estabilidade para ele, a ponto dele não precisar ficar com certas quantidades de energia potencial guardadas para executar algum tipo de atividade se ele já atingiu a estabilidade que ele desejava. Então, é desejável que os elementos químicos atinjam certas estabilidades e liberam energia, demonstrando, né, o atingimento dessa estabilidade. E aqui o cloro, ao ganhar esse elétron, atinge essa estabilidade e libera energia. E veja que a reação entre o Na+, com o Cl- acaba formando essa estrutura cristânica que eu já mostrei anteriormente, libera energia também. Então, na somatória desses 3 processos, o resultado é positivo. Você sair de compostos neutros e ir para compostos iônicos. Você libera energia, significa que você está criando estabilidade no N ponto e no Cl, ou seja, no sódio neutro e no cloro neutro. Tecnicamente, essas reações, onde há necessidade de se absorver energia, ou seja, são indicadas com esse sinal positivo, elas são chamadas de reações endotérmicas, e as negativas são chamadas de reações exotérmicas. Professor, Oi.
Todas as vezes que ele ganhar um elétron, a energia vai ser liberada, e todas as vezes que ele doar um elétron, vai ser absorvida. É isso? Toda vez que ele doar um elétron, a princípio há necessidade de absorver energia para ele poder fazer essa doação. Então, é uma reação, em geral, tá? Porque sempre tem casos particulares, mas em geral, uma reação endotérmica, ela é positiva. Em geral, quando absorve elétrons, significa que o elemento químico tem afinidade eletrônica alta, ou seja, ele quer ganhar esse elétron. Em geral, quando ele ganha esse elétron e ele atinge uma estabilidade, isso aí configura, em geral, a liberação de energia é um processo exotérmico, que é a energia negativa. Beleza. Beleza? Obrigada. Pois bem, ainda falando sobre essa situação de geração de compostos iônicos e sobre essa questão da energia. Né? Como eu disse para vocês, essas espécies que ora possam estar neutras, mas que elas possam se interagir, né? Como o caso que eu estou mostrando aqui, que são espécies iônicas, mas que tendem a formar essas espécies reticulares sólidas. A energia, né, necessária para que espécies iônicas interajam formando retículos cristalinos, ou seja, eu estou falando para você o seguinte, a energia necessária para que você possa formar um retículo cristalino como esse, você pode ter Na mais e Cl menos espalhados por aí na Terra, mas quando eles se juntam, você precisa ter uma energia para que isso aconteça, esse rearranjo ou arranjo desses cátions e ânions. Então, nessa situação desses arranjos ou rearranjos de cátions e ânions, a energia necessária para que isso aconteça e que cria estabilidade para os compostos iônicos é chamada de energia reticular. E ela é definida como a energia necessária para que espécies catiônicas e aniônicas na forma de gás, espécies gasosas, possam interagir formando o retículo cristalino, ou seja, a junção de espécies na forma de sal. Desculpe, na forma sólida. Repetindo, interações entre espécies iônicas gasosas formando estruturas cristalinas sólidas, em vez que você tem liberação de energia. Ah, por que liberou energia? Porque você deu uma estabilidade maior para o sódio, o cátion e o ânion, ao invés de eles ficarem sozinhos, como nós estamos mostrando aqui. Bem, quais são as propriedades desses compostos iônicos, gente? Eles são duros e quebradiços. Por que eles são duros e quebradiços? Veja bem o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês uma estrutura cristalina do cloreto de sódio, que é a célula unitária. Veja que você tem uma distribuição tridimensional de uma organização de espécies positivas e negativas, aonde elas se organizaram dessa forma para que houvesse a menor energia repulsiva possível entre os cátions, né, que estão próximos, e também entre os ânions, que estão próximos. Né? Pois bem, se você vier, por exemplo, só um minutinho, se você vier aqui, nessa ponta aqui, e você der uma martelada nessa ponta, o que vai acontecer é que você vai deslocar esse ânion em direção a dentro da célula unitária e você vai aproximar esse ânion desse outro ânion, que vai se aproximar esse ânion desse outro ânion, e que vai aproximar esse outro ânion desse outro ânion e também desse outro ânion. Conclusão, você vai provocar, de forma sucessiva, um aumento das energias repulsivas. Conclusão, você vai provocar a quebra dessas espécies ou dessas estruturas cristalinas. Por isso que compostos cristalinos sólidos podem até ser bonitos, mas são compostos... Uai, gente, onde está aqui? São compostos bonitos, mas de se verem, mas são quebradiços. São propriedades de compostos iônicos, eles são quebradiços, porque você desconfigura todo aquele equilíbrio que você tem entre espécies atrativas e repulsivas. Uma outra característica deles está relacionado aos elevados pontos de fusão e ebulição.
Ora, para você pegar uma espécie qualquer cristalina, como essa, e que você cause uma desorganização estrutural, de tal forma que cálcio e fluoreto, o cátion cálcio e o íon fluoreto, possam estar se movimentando ou se movimentem e não fiquem nessa situação em equilíbrio, é necessário conceder energia. É necessário você conceder um pouco de energia. Porque apenas através de um pouco de energia você vai provocar uma movimentação dessas espécies, vai causar energia repulsiva, e causando energia repulsiva, você vai fazer com que as espécies catiônicas e aniônicas saiam desse estado reticular e passe para uma fase líquida, e de uma fase líquida possa também passar para uma fase gasosa. Bem, uma coisa que tem que ser dita também para vocês é o seguinte: vejam que as temperaturas não são baixas, né? Veja que o cloreto de sódio, ele funde a 808 graus Celsius. E ao ponto de ebulição dele é 1413 graus Celsius. O sulfato de bário é maior ainda. O ponto de fusão, 1350 graus Celsius. E o ponto de ebulição, 1580 graus Celsius. Então, assim, vou voltar para o cloreto de sódio. Tem muita gente aqui que sabe fazer uma comida, um arroz, uma carne, etc. E você coloca lá o seu alimento dentro da panela. Né? Você pode colocar a panela. A primeira pergunta é o seguinte: veja bem o seguinte, hein? Isso é um detalhe importante. Se lá na panela você não colocar nenhum líquido e nenhum alimento que libere líquido, o sal, você vê se o sal ele some? Ele dissolve? Vocês perceberam se ele dissolve? Ou se ele vira líquido? O sal de cozinha. Não, ele não dissolve, não. Ele fica agarrado sólido lá na panela. Ele não dissolve. Tá bom. Então, ele não dissolve. Porque não atingiu 800 graus Celsius. Porque se atingir, ele vai virar líquido. Agora, por que então as temperaturas são altas? Por que as temperaturas são altas? Porque essas espécies elas estão organizadas de forma tridimensional, atraídas pelas interações eletrostáticas que existem entre cátions e ânions, e de forma equilibrada também sentindo as energias repulsivas. Mas perceba que o sulfato de bário tem uma temperatura, tanto de fusão quanto de ebulição, superiores ao cloreto de sódio. E a diferença está nas cargas. Perceba que no sódio você tem uma carga positiva e uma carga negativa no cloreto, enquanto no bário você tem duas cargas positivas e no sulfato duas cargas negativas. Quer dizer, a interação dessas cargas maiores é muito mais intenso do que no cloreto de sódio. Se há interações maiores, para você quebrar essas interações maiores, você necessariamente precisará de uma energia também maior. E isso vai acarretar no aumento da temperatura de fusão. Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Tudo bem. Beleza. Ainda assim, nós temos também uma importante coisa a ser dita, que é sobre os compostos iônicos, que eles são péssimos condutores de eletricidade, também péssimos condutores elétricos. Péssimos condutores de eletricidade e péssimos condutores térmicos. Mas por que isso acontece? Porque quando você tem um elemento químico arranjado tridimensionalmente, como esse do fluoreto de cálcio, em que você tem as espécies organizadas tridimensionalmente no estado sólido, essas espécies têm pouco movimento, pouca habilidade de movimentação. Agora, se por acaso, e isso faz com que eles tenham deficiência em
conduzir corrente elétrica. Porque para você conduzir uma corrente elétrica, você precisa ter cargas em movimento. Você precisa ter cargas ou elétrons em movimento. Aqui você não vai ter numa situação como essa. Se por algum acaso essa espécie sair do estado sólido e para o estado líquido, aí sim você vai ter movimento dessas cargas, tanto negativa e positiva. Aí eles passam a ter capacidade de conduzir corrente elétrica. E também térmica. Então, quando tem alguns pais até que você vai mexer com eletricidade, ou você coloca um chinelo, para que você possa ter uma segurança de aterramento, para você não entrar em contato, ou você permitir uma movimentação de corrente em torno do seu corpo. É difícil, tá? Porque depender da quantidade de corrente que vai passar por você, às vezes você não consegue. Mas sólidos, a possibilidade de passagem de corrente é pequena. Sólidos. Sólidos, eu falo cristalinos, tá? Sólidos. Cristalinos é difícil. Tudo bem, gente? Pois bem. E a última propriedade que eu preciso falar dos compostos iônicos é sobre essa questão de solubilidade. Eles são compostos que apresentam alta solubilidade quando eles são tratados por solventes polares. Então, eu tenho aqui uma representação de uma estrutura, de um retículo, não é uma célula unitária, é um retículo, ou uma representação simples de um retículo, em que esses desenhos representam as moléculas de água, o azulzinho é o cloreto e o cinza é o sódio. Perceba que as moléculas de água, elas interagem, elas direcionam essa parte da bolinha branca em direção às bolinhas azuis, que são os cloretos. Por quê? Mais para frente, acho que nós vamos ainda ver isso hoje, as moléculas de água, elas são moléculas que são polares, ou seja, elas direcionam seus polos positivos, que são essas bolinhas aqui brancas, em direção ao polo negativo. Enquanto que o vermelhinho, que é o oxigênio, ele tem um polo aqui negativo e ele se orienta então em relação aos cátions. Percebe que você tem uma orientação do vermelhinho em relação ao sinal mais e as perninhas brancas e azul em direção ao azulzinho. Isso é uma capacidade de orientação, né? Da água em relação aos ânions e da água em relação aos cátions. E isso é uma propriedade de solubilidade que os compostos iônicos possuem. O que isso significa? Significa que se você, ao cozinhar, você coloca o cloreto de sódio na panela, se você aquecer o arroz, junto com o sal, e colocar mais algum sólido que não libere água, né, então você não vai conseguir dissolver esse cloreto de sódio. Mas quando você coloca água para acontecer o cozimento do arroz, essa água ela vai acabar interagindo com os cristais de sódio, de cloreto de sódio. E você vai então provocar a quebra do retículo. Você vai provocar a dissolução do cloreto de sódio, ou seja, vai desfazendo, é um processo de desconstrução do retículo. E nesse processo de desconstrução, o retículo vai se desfazendo e o cloreto de sódio vai sumindo. Não significa que, na verdade, que ele sumiu. Você não vê ele, porque ele acaba dissolvendo em meio aquoso, ou seja, ele dissolve em água. Após o processo de cozimento, o que acontece? O vapor de água, enfim, a água vai evaporando. Parte desse cloreto de sódio pode até ser arrastada com os vapores de água, mas a maioria dos sais de cloreto de sódio permanece dentro do alimento. Dentro, por exemplo, do arroz que você fez. Então, se você coloca muito sal para você fazer um alimento, por mais que você coloque o sal e ele, ao você colocar água ou o alimento liberar água e você vê que o sal sumiu, o sal, na verdade, ele não some. Ele vai solubilizar na água, a água evapora e todo aquele sal que estava presente
enfim, né, na forma de cristal, ele volta a se cristalizar de novo, né, geralmente mais pequeno ainda, você não vai ver ele, mas ele vai estar cristalizado, aderido nos grãos do arroz. Tá? Principalmente eu estou falando do arroz aqui, no grão de arroz. Se tiver muito sal, tu vai comer esse sal junto com o arroz, sem observar que tem grãos de cristais absorvidos na superfície do arroz. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Continuando. Então, esse é o exemplo de ligação iônica. Então, ligações iônicas são ligações estabelecidas entre elementos químicos que se apresentam um elemento com uma característica, com uma elevada afinidade eletrônica, e afinidade eletrônica significa com uma elevada afinidade por elétrons, então ele quer ganhar elétrons, e um outro elemento químico que tem baixa afinidade eletrônica, então eles têm baixo interesse em ganhar elétrons, na verdade tem interesse em perder elétrons. Muito bem. Mas e quando, isso define uma ligação iônica, mas quando você tem interação entre duas espécies, dois elementos químicos, cujo interesse deles é de receber elétrons, ou seja, dois elementos químicos que têm alta afinidade eletrônica. Veja que no composto iônico eu junto dois elementos químicos onde um tem tendência a ganhar, outro tem tendência a perder elétrons. Quando você junta dois elementos que querem ganhar elétrons, isso precisa de um outro modelo de ligação, que não é a ligação iônica, é chamada de ligação covalente. Ligação covalente. Essa ligação covalente ela é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons que permanecem entre os dois núcleos de dois elementos que porventura venham compartilhar esses elétrons. Então, esse gráfico ele é chamado de diagrama de Lennard-Jones. Esse diagrama é chamado de Lennard-Jones. Na verdade, ele mostra o seguinte. Você imagina o cloro. Vou mostrar aqui novamente. Vou mostrar o cloro aqui. Veja que aqui eu tenho a distribuição, os elétrons de valência em torno do cloro. 7 elétrons. O cloro tem uma capacidade de interesse de ganhar mais um elétron, para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Mas imagina que eu tenha dois átomos, ao invés de eu juntar, aproximar um cátion positivo com um ânion negativo, eu aproxime dois átomos de cloro. Dois átomos que têm tendência a ganhar elétrons. Como que acontece? Como que vai se suceder isso? Como que se vai suceder isso? Pois bem, esse gráfico de Lennard-Jones que mostra isso. Você tem aqui dois átomos, que podem ser, por exemplo, dois átomos de hidrogênio, ou dois átomos de cloro. Aqui, em particular, está representando como se fossem dois átomos de hidrogênio. Dois átomos de hidrogênio que, a certas distâncias, os átomos não se enxergam. E, ao dizer não se enxergam, significa que os átomos não sentem. Um átomo, um núcleo de um átomo não sente o elétron do outro átomo. Mas à medida que você vai encurtando essa distância interatômica ou internuclear, a partir de um determinado momento, aqui onde eu estou aqui no ponto vermelho, que os átomos começam a sentir a presença de outros. E você começa a ter a energia potencial caindo, tornando-se negativa. Por que negativa? Porque você tem uma interação entre o núcleo, que é positivo, atraindo com os elétrons, puxando os elétrons. Ela vai caindo à medida que vai se diminuindo esse distanciamento até atingir um limite mínimo. Uma queda mínima em que menor do que essa não vai haver. E nesse ponto, você tem um equilíbrio máximo entre os dois núcleos em que estão compartilhando os elétrons, ou dois elétrons em torno de seus núcleos. Se você diminuir ainda mais o distanciamento, você começa, ao invés de favorecer, como aconteceu antes,
em distanciamentos menores. A aproximação desses elementos químicos para diminuir a energia. A partir desse ponto em que você tem equilíbrio, ou seja, você atingiu, né, o comprimento de ligação, né, e o comprimento de ligação é essa distância média entre os dois núcleos dos átomos. Se você, você tende a aproximar um pouco mais, né, esses núcleos dos átomos, aproximar um pouco mais significa andar um pouco mais para cá. Perceba que o sinal vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, significa que eu estou aproximando tanto que os núcleos começam agora a sentir mais de forma significativa, os efeitos repulsivos do que atrativos. E aqui, menos com menos, mais com é tudo positivo. Menos com menos que eu falo é na matemática. Se pegar menos 1 vezes menos 1, isso vai dar mais 1. Por isso que num processo de energia repulsiva, ou seja, aproximar muito os átomos, os núcleos vão sentir mais os núcleos do que sentir a interação com os elétrons. Então daqui para frente eu começo a ter uma energia repulsiva e daqui para trás é energia atrativa até esse ponto aqui. Tudo bem, gente? Tudo bem? Beleza. Ainda tomando como exemplo esse distanciamento entre os átomos de hidrogênio. Veja bem que aqui eu também estou representando os átomos de hidrogênio. Aqui. Isso aqui são, lembre-se, os orbitais que eu falei para vocês na mecânica quântica. Orbitais são as regiões de maior probabilidade de você encontrar o elétron no espaço. No hidrogênio, isso aqui é uma camada de valência que representa esse orbital. E aqui eu estou mostrando um gráfico da densidade e probabilidade que demonstra onde existe maior probabilidade de se encontrar o elétron. Perceba o seguinte, à medida que eu saio daqui da minha direita e vou para a esquerda, vai aumentando a densidade de achar o elétron até chegar no máximo. Máximo de probabilidade. Onde é esse máximo? No núcleo, próximo ao núcleo do orbital. E depois, se você passa pelo núcleo, olha, eu vou caminhar com o vermelho para vocês entenderem que vocês vão olhando da esquerda para a direita aqui, e eu vou andando aqui também, da esquerda para a direita. Você vai andando, você vai entrando, você vê que está cinza ainda. E aqui ainda está subindo, essa probabilidade de encontrar elétron. E eu vou avançando até chegar no núcleo, em que chegando no núcleo essa probabilidade chegou ao máximo. Se eu vou se afastando do núcleo, a densidade vai diminuindo, até chegar no zero. Até chegar no zero é o seguinte, porque eu saí dessa região e estou aqui. Começo a estar aqui, né, numa região que você, né, não está sentindo. Percebe que este átomo de hidrogênio não está sentindo esse outro átomo. Ou seja, o distanciamento é tão grande, a probabilidade de você encontrar o elétron é aqui no meio e a outra é aqui no meio. Acontece o seguinte, e aqui é a forma de você representar o átomo, né? Uma forma de você representar o elemento químico hidrogênio da forma da estrutura de Lewis. Percebam, então, que e não existe probabilidade, por meio desse gráfico, de você encontrar elétrons. Não existe. Absolutamente não existe. Mas à medida que você aproxima, ou seja, à medida que eu vou aproximando esses átomos, e eles começam a sentir um ao outro, você começa a alterar esse perfil. E aí você começa a ter uma maior probabilidade de você encontrar o elétron entre os dois núcleos, que é o que você está vendo aqui, ó. Perceba que você sobe a probabilidade, atinge o máximo e você permanece em alta probabilidade à medida que você vai caminhando da direita para a esquerda e até cair novamente. Por que estou mostrando isso? Para mostrar que numa ligação covalente os elétrons compartilhados ficam entre o núcleo. Beleza? Fiquem entre o núcleo. Tudo bem aí?
Tudo bem, gente? Beleza. Só um minutinho. Só um minutinho. Aí, veja, voltando. Então, numa ligação covalente, você sempre, aqui, a forma de representar, veja, você tem uma forma da estrutura de Lewis, de você representar esses átomos com um elétron, que são elétrons de valência, e que para formar uma ligação química e um compartilhamento de elétrons, isso acontece, e a maneira de você representar isso é colocando ou os dois pontos representando os elétrons entre os elementos químicos, ou você passando um traço. Esse traço representa o compartilhamento de dois elétrons. Então, numa ligação covalente, você representa uma ligação covalente por meio de um traço ou por meio desse compartilhamento de dois pontos, que seriam dois elétrons. Entendido isso, gente? Não, veja que na ligação iônica, eu não falei isso para vocês, correto? Eu não falei isso para vocês. Tá? Na ligação iônica, nós temos vou falar para vocês, uma estruturação de um retículo cristalino, aonde você tem uma organização espacial, tridimensional, de longa distância, e aonde você não tem essa representação por meio de risquinho. E nem por meio de pontos. Você pode até representar, né, como a gente viu pelas estruturas de Lewis, aqueles cádios e ânions próximos por meio de interações eletrostáticas. Aqui não, aqui eu estou mostrando como que eu posso representar, como ou de que forma eu posso representar a estrutura de um composto químico, de uma substância química que apresenta ligações covalentes através de um traço ou através do compartilhamento de elétrons entre dois núcleos, colocando os elétrons entre dois átomos. Muito bem. Aí, pessoal, quando esses elétrons estão compartilhando elétrons, os elétrons estão entre os núcleos, poderia passar na cabeça da gente que os átomos, né, eles estariam paralisados, né, estariam, vamos dizer assim, imóveis. Mas isso não acontece. Né, não acontece isso. Por mais que você possa ter dois átomos ligados por meio de um compartilhamento de elétrons, eles mantêm um estado de vibração. Então, falar isso significa o seguinte: por mais que eu abaixe a energia, por mais que eu diminua a temperatura, por mais que eu atinja a temperatura do zero absoluto, e zero absoluto não significa 0 graus Celsius, né? 0 graus Celsius, significa que por mais que eu desça numa temperatura muito, muito baixa, ainda assim existirá vibração entre esses átomos. Ou seja, essas ligações que acontecem, ainda que exista compartilhamento de elétrons entre os dois átomos, esses átomos mantêm uma vibração. Ora eles estão se aproximando, ora eles estão se distanciando. Existe o compartilhamento de elétrons, eles se aproximam, o que acontece? Eles se aproximam, atingem o equilíbrio, mas eles vêm, aproximam um pouco mais, gera energia repulsiva, joga os átomos novamente para fora. Aí eles se distanciam, é uma bola. Vai quebrar a ligação química, ou seja, os elétrons vai haver um descompartilhamento de elétrons, mas aí o núcleo percebe isso, ele quer que o elétron fique com ele, ele puxa o núcleo de novo, aí volta a se aproximar de novo. E a gente tem esse movimento vibracional
entre esses dois átomos que precisam ter um elétron a mais, no caso do hidrogênio, para ter uma configuração de um gás nobre que é o hélio. E é nessa forma que os átomos de hidrogênio vivem muito melhor do que separados. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Beleza. Como que a gente representa as ligações químicas por meio das estruturas de Lewis? Né? Como eu disse para vocês, o Lewis propôs uma maneira da gente construir moléculas. Veja que quando eu falo de ligações covalentes, eu estou falando de moléculas. Quando eu estou falando de ligações iônicas, eu não falo de ligações iônicas, eu não estou falando de moléculas. Porque nas ligações iônicas você tem uma estruturação tridimensional por todas as direções possíveis de cátions e ânions. Aqui eu não estou falando de estruturação de moléculas em todas as direções. Ou de interações entre átomos de hidrogênio em todas as direções. Eu estou falando de um compartilhamento de 2 elétrons. E isso aqui é uma molécula de hidrogênio. Isso aqui é de flúor. E o Lewis estruturou, né, essa forma de representação dessas ligações, aonde o compartilhamento de elétrons fica na parte interna dos elementos químicos e os elétrons não compartilhados da camada de valência ficam fora da parte interna desses elementos químicos. Então percebo que o flúor... e outra coisa, esses elementos químicos eles se interagem para que possa adquirir, na ideia de Lewis, para adquirir a configuração dos gases nobres. Terem 8 elétrons ou ter 2 elétrons, como é o caso do hidrogênio. Perceba o seguinte, o flúor ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se você pegar esse elétron onde está o ponto vermelho e contar os demais, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele precisa de mais de um elétron, então ele está compartilhando isso aqui. Então, 8 elétrons. Vamos ver esse aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então, todos os átomos estão com 8 elétrons. Sendo que um elétron está sendo compartilhado, 2 elétrons, perdão, está sendo compartilhado com os 2 átomos, os 2 núcleos. A mesma coisa com o cloro. Perceba aqui, né, o dióxido de enxofre. Enxofre. Como que assim, a representação também é bastante significativa, né? O oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ó. O vermelhinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ele está compartilhando 2 elétrons com o enxofre. E o enxofre também 2 elétrons. Então, vamos ver quanto que o oxigênio vai ficar aqui. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver o enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas olha, o enxofre, os elétrons do enxofre, perceba, são os azuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Sendo que 2 elétrons ele doou, fez uma doação para o oxigênio. Isso aqui, antigamente se chamava ligação dativa. O pessoal nem fala muito disso, de ligação dativa. É uma ligação de compartilhamento de elétrons, aonde o elemento químico, ao invés de doar 1, ele doou 2 elétrons. Ele está doando 2 elétrons. Tudo bem aí, gente? Professor, ali você falou, vamos supor, de uma molécula de flúor. Sim. E que é isso aí, né? Não vai mudar. Não. Mas se eu quiser 1 quilo de flúor, como é que vai ser as ligações, assim, para eles ficarem juntos? Muitas moléculas disso aqui. Muitas. Mas elas não vão estar organizadas na forma que eu mostrei para vocês em Na mais Cl-. Você vai ter muitas moléculas juntas. É como se você pegasse 1 quilo de moléculas dessa espécie e colocasse dentro de um barril. Que é diferente. Sim, mas... tá vendo? Essas duas estão completas. Formou o átomo. Como é que elas vão ligar em outro flúor se elas já estão completas? Isso que eu tô querendo saber. Não vão se ligar em outro flúor. Não vão ligar. Isso aqui... Calma aí. Deixa eu fazer um desenho aqui. Essa substância é isso aqui. F2, flúor, gasoso.
O flúor gasoso, isso aqui é uma molécula, a representação de uma molécula de flúor gasoso. Ora, se você pegar um cilindro de gás flúor, você vai ter centenas de milhares de moléculas. Milhares de moléculas. Essas moléculas de flúor interagem com outras moléculas de flúor. Elas interagem com outras moléculas de flúor. Mas a interação delas não está baseada nas interações que nós vimos aqui, ó. Não se trata de uma interação em que você tem uma representação e organização tridimensional que se propaga por longas direções, entendeu? Você tem interações dessas moléculas em curtas direções. E que não são interações na forma de cátions e ânions. Você não tem interações de espécies catiônicas e aniônicas para essas que eu estou falando agora, que são espécies moleculares. Dá para compreender isso? É tipo, cada molécula então vai ficar separada? E Cada vão só. molécula é uma molécula, como a gente está mostrando aqui. Só que eu vou ter, por exemplo, uma molécula de flúor aqui e vou ter uma outra molécula de flúor aqui. E eu vou ter uma outra molécula de flúor aqui também. E eu vou ter várias moléculas de flúor ao longo de um recipiente. Só que quando eu faço isso, as moléculas de flúor apresentam interações entre elas que eu não falei ainda. Existe um trem que chama interações intermoleculares, que a gente vai ter que mostrar como que acontece isso. Essas interações intermoleculares são formas pelas quais as moléculas interagem para que possam coexistir no mesmo espaço ou no mesmo volume. Essa forma que eu mostrei aqui para vocês, que está aqui, né, dos retículos cristalinos, é uma forma de organização, né, é uma forma de organização de cátions e ânions ao longo também de um espaço, entendeu? Só que aqui você tem uma organização tridimensional que configura um estado cristalino, que é um estado sólido. Flúor não existe no estado, da forma como a gente mostrou, ele não existe no estado sólido. Beleza? Tudo Não, bem aí? beleza. Aí é uma interação forte e entre as Sólido. moléculas é uma interação mais fraca, né? Do Isso, flúor, no caso, entre as isso. moléculas é mais fraca, né? Sim. Ok. Beleza, valeu. E entendendo que aqui eu estou falando de... Cadê? Aqui, por exemplo, no flúor, estou falando de substâncias que estão no estado gasoso. Aqui no estado gasoso, aqui no estado gasoso. Vamos lá. Então, eu não estou falando de sólido aqui, tá? Mas a gente vai falar, por exemplo, da água, a água que tem interações intermoleculares, mas que quando sólida, ela passa a ser cristalina, porque ela também se organiza sob longas direções. Mas eu vou falar isso aí mais para frente, tá bom? O que é importante agora para vocês é falar como que a gente monta uma estrutura de Lewis para moléculas. Eu mostrei como que se monta uma estrutura de Lewis para compostos iônicos. Como que a gente monta a estrutura de Lewis para moléculas? Então, veja bem, aqui eu tenho uma molécula que é o NH3. NH3 é a amônia. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um inventário de número de elétrons de valência. E isso para um átomo e depois multiplicar esse número de elétrons de valência de um átomo para todos os átomos. Todos os átomos de um elemento, todos os átomos da molécula. Então você veja aqui, nitrogênio. Número de valência aqui, ó. Z igual a 7. Tá? Z igual a 7. É o número de prótons. Você faz a distribuição eletrônica, você enxerga que tem 5 elétrons na valência do nitrogênio. Quantos átomos de nitrogênio tem aqui? Um só. Então é 5 vezes 1. São 5 elétrons de valência. São 5 elétrons. Quando eu vejo aqui, eu tenho hidrogênio. Pega um átomo de hidrogênio. Número de prótons, 1. 1 elétron de valência. Só que eu tenho 1 elétron de valência, mas eu tenho 3 átomos. Então, 1 elétron de valência vezes 3 átomos são 3 elétrons. Isso vai me dar uma conta de 8 elétrons. 8 elétrons que eu preciso distribuir ao longo desses 4 átomos. Então, num primeiro momento, eu preciso fazer essa distribuição desses 8 elétrons, para que eles possam adquirir configurações do gases nobres.
perceba que configuração do gás nobre significa que o nitrogênio, que tem aqui o orbital S e o orbital P, aqui, nesses orbitais, caberiam até um total de 8 elétrons, e aqui no S caberiam 2 elétrons. Se coubesse 2 elétrons, o hidrogênio ficaria com uma configuração do hélio, enquanto o nitrogênio ficaria com uma configuração do gás nobre, que tem 6. Eu falei 8, né? Perdoe, gente. Na verdade é 8, porque são 6 aqui e mais 2 são 8. Que é o quinteto, né? E aí ficaria com 8 elétrons o nitrogênio. Então, eu tenho que fazer essa distribuição desses elétrons de tal maneira que o nitrogênio fique com 8 elétrons e o hidrogênio fique com 2 elétrons. Perceba como que foi feita essa distribuição. Olha. O nitrogênio, geralmente a gente coloca no meio o elemento químico que está em menor quantidade. Veja que foi colocado nitrogênio. Perceba que foi colocado 2 elétrons aqui, que está um elétron do hidrogênio sendo compartilhado com um elétron do nitrogênio. Depois, 2 elétrons aqui, um par de elétrons, que é um também do nitrogênio e um aqui do hidrogênio. E mais 2 para o outro hidrogênio, que está mostrando um compartilhamento de um elétron do nitrogênio com um elétron do hidrogênio. E mais 2 elétrons que estão aqui, que não estão sendo compartilhados. Então, veja, você tem 3 pares de elétrons que estão sendo compartilhados e um não compartilhado. Vamos contar aqui quantos elétrons o nitrogênio tem depois desse compartilhamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? O nitrogênio ficou com 8 elétrons. E o hidrogênio? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou seja, todos eles estão com configurações do gás nobre. Uma outra maneira que o pessoal representa, que também não está errado, é você fazer isso aqui. Pega o nitrogênio. Só um minutinho. O nitrogênio tem, na camada de valência, 5 elétrons. 1 elétron. Vou fazer um X aqui. 1 elétron. 2 elétrons. 3 elétrons. 4 elétrons. 5 elétrons. Isso aqui é o número de elétrons que estão na camada de valência do nitrogênio, que são esses 5 elétrons aqui. Agora eu preciso distribuir o hidrogênio. Vou colocar o hidrogênio aqui. Vou colocar o hidrogênio aqui. E eu vou agora distribuir os elétrons de hidrogênio, porque o hidrogênio tem um elétron. Um elétron aqui. Um elétron aqui. E um elétron aqui. Percebam que eu fiz a distribuição. Só um minutinho aqui. Veja que eu fiz a distribuição. Existe um compartilhamento aqui, olha, de 2 elétrons. Existe o compartilhamento aqui de 2 elétrons. E existe o compartilhamento... Um minutinho. Compartilhamento de 2 elétrons. Oh, meu Deus, fica assim mesmo. E existe o compartilhamento de 2 elétrons aqui, ó. Então eu tenho o compartilhamento de 2 elétrons e o compartilhamento de 2 elétrons aqui nessa minha parte direita da interação. Ora, essas interações que eu estou desenhando é só para vocês verem como que se dá, o que está querendo se mostrar essas interações de compartilhamento de elétrons. Essas interações, esse compartilhamento. E veja que eu tenho 2 ou um par de elétrons, ou 2 elétrons que não estão sendo compartilhados. E que se você contar aqui quantos elétrons agora o nitrogênio tem com compartilhamento? 1, 2, 3, 4, 5, que ele já tinha, mais 3 elétrons dos hidrogênios que eu coloquei aqui. Olha, 1, 2, 3. 5 mais 3, 8 elétrons. Tudo bem aí, gente? Beleza. Outro exemplo.
NH4+. Eu tenho aqui, gente, é o mesmo raciocínio. Nitrogênio, número de prótons, 7. Faz a distribuição eletrônica, acha a camada de valência. Aqui você tem a camada de valência. Veja, total 5 elétrons. Está aqui, 5 elétrons. Quantos nitrogênios você tem? Um só. Então são 5 elétrons. Depois, hidrogênio. Hidrogênio tem um elétron só na camada de valência. E aí é um elétron, só que eu tenho 4. Veja que eu estou falando agora é diferente, né? Antes a gente estava falando da amônia, agora eu estou falando do amônio. É um hidrogênio a mais e ainda tem uma carga positiva. Então eu tenho um elétron vezes 4 átomos de hidrogênio, são 4 elétrons. Acontece que eu tenho uma carga positiva aqui, ó. Essa carga positiva ela é significativa, significa que você vai perder um elétron. Então eu tenho que tirar um elétron, menos um elétron. Total continua sendo 8 elétrons, porque 5 mais 4, 9, menos 1, 8. Como que a gente vai representar isso? Ora, do mesmo jeito que a gente estava representando antes. Nitrogênio. Oh, Jesus. Aí você tem o nitrogênio. Esse nitrogênio um minutinho, gente. Esse nitrogênio tem 5 elétrons, então você tem um elétron na camada de valência. Um elétron, mais um elétron, e aqui mais 2 elétrons. Tem 2 elétrons, né? 5 elétrons. Aí, hidrogênios. Eu tenho 4 hidrogênios. São 5, né? 5 elétrons. Pois bem, são 5 elétrons. Não, são 5 elétrons. Ele tem 5 elétrons. Mas eu tenho que distribuir 8 elétrons. 8. Percebe o seguinte, se eu for no mesmo raciocínio que eu estava fazendo antes, veja bem, vou colocar aqui, ó. Hidrogênio. 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 E hidrogênio. Se cada um dos hidrogênios tem um elétron, um. Perceba que eu estou com mais elétrons, porque eu tenho que tirar esse menos um elétron. Vou tirar aqui. Vou tirar isso aqui. Pode contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E perceba que você tem 4 ligações covalentes. Isso aqui é uma ligação covalente. Isso aqui é uma ligação covalente. Isso aqui é uma ligação covalente. E isso aqui é uma ligação covalente. Então, deixa eu só corrigir esse risco que está aqui. Então, essas ligações, eu tenho 4 ligações covalentes que representam o compartilhamento de elétrons entre o átomo de nitrogênio com o átomo de hidrogênio. Para completar, essa espécie ela tem uma carga positiva, porque ela perdeu um elétron. Veja, era para ter 9 elétrons, tem 8. A forma de representar moléculas com essas cargas positivas, você tem que fazer um colchete e colocar mais. É o que nós estamos tentando representar aqui. Tudo bem? Beleza. Espera aí, só um pouquinho. Como que o nitrogênio perdeu o elétron?
veja bem. Veja que o nitrogênio tem 5 elétrons, tá vendo? O hidrogênio é um elétron, mas são 4 átomos de hidrogênio. Então seriam 4 elétrons. Mas existe uma carga positiva aqui, tá vendo? Tá vendo que tem uma carga positiva aqui? Sim, ele perdeu um elétron, mas de que jeito que ele perdeu? Ué, isso daí é durante o processo reacional que acontece. Aqui a gente só está fazendo uma representação da ligação química, entendeu? Entendi. Isso aqui é só uma forma de representação da ligação química. A perda acontece durante o processo reacional. A gente não está falando sobre o processo reacional. Como que aconteceu a perda. Só estou falando que você tem 4 ligações. Por que você sabe que tem 4? Porque eu tenho 8 elétrons, eu tenho que compartilhar as ligações de tal maneira que o nitrogênio possua 8 elétrons. Perceba que aqui eu vou ter 8 elétrons de nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o hidrogênio não dá para ter 8 elétrons, mas o hidrogênio dá para ter 2 elétrons. Por que não dá para ter... Professor, seria porque todos se estabilizaram? Exatamente. Seria por isso que saiu fora? Exatamente. Tá. Exatamente isso. É claro que no processo reacional tem toda uma história. Para você formar amônia tem uma história aí, de uma reação química, tá? Pra acontecer, para formar isso daí. Mas não vem ao caso agora aqui não. Aqui a gente está falando só da representação, tá bom? Tudo bem, hein? Ok, tudo bem. Pois bem. Vamos mostrar a representação de estrutura de Lewis para outros tipos de moléculas. Eu mostrei para a amônia, eu mostrei para o amônio, que tem esse sinal positivo. Deixa eu tirar aqui para esse sinal positivo. E agora eu vou mostrar, porque existem algumas estruturas moleculares que apresentam mais do que um par de elétrons compartilhados. Eles apresentam 2 pares de elétrons compartilhados. Lembrando que esse risco representa o compartilhamento de 2 elétrons. Então veja que aqui eu tenho o compartilhamento de 2 pares de elétrons entre os 2 átomos de carbono. Ele é chamado de etileno ou eteno. Vocês vão ver isso em química orgânica, como que representa eles, como que dá o nome para essas substâncias. E aqui existem casos de elementos químicos, como é o caso do carbono, que pode ter o compartilhamento de até 3 pares. Então eu tenho aqui uma ligação dupla, aqui eu tenho uma ligação simples, aqui eu tenho uma ligação dupla, aqui eu tenho uma ligação simples, aqui eu tenho uma ligação tripla. Nessa ligação tripla eu tenho um compartilhamento de 3 pares de elétrons. Essa espécie é chamada de acetileno ou etino, e aqui etileno ou eteno. Bem, como que a gente faz, né, essa estrutura de Lewis? Bem, vamos olhar aqui, o etileno, geralmente não ia se mostrar essa estrutura dessa forma, né? Geralmente você fala que você tem o etileno, assim, agora, tá, gente? Porque eu vou mostrar uma forma da gente estruturar a representação de Lewis com uma segurança maior. Agora, tudo é muito subjetivo. Por enquanto, está muito subjetivo, tá? Até como você monta a estrutura. Mas a gente vai encaminhando aqui, eu vou dando algumas ferramentas que vai ficar cada vez mais fácil de montar a estrutura de Lewis. Agora, por enquanto, é subjetivo. Vocês vão entender o que eu estou falando em termos de subjetividade. A forma de mostrar o etileno aqui, geralmente o cara vai colocar assim, ó, C2H4. C2H4 e mostre a estrutura de Lewis. Construa a estrutura de Lewis. Para mostrar a estrutura de Lewis, deixa eu colocar aqui. Para mostrar a estrutura de Lewis, eu tenho que fazer o levantamento de elétrons. Carbono, veja que eu tenho camada de valência com 4 elétrons. Eu tenho 2 átomos de carbono. Então, 4 vezes 2 átomos de carbono são 8 elétrons. E o hidrogênio tem 1 elétron, só que eu tenho 4 hidrogênios, eu tenho 4 elétrons. Segunda coisa, tem carga? Você está vendo se tem carga positiva ou negativa? Não. Então é isso aqui mesmo. Soma
8 com 4 dá 12 elétrons. Você tem que fazer a distribuição de 12 elétrons entre carbono e hidrogênio, de tal maneira que o carbono, ou os átomos de carbono, tenha 8 elétrons. Aí, essa parte que eu estou falando, tenha 8 elétrons, como você sabe que são 8 elétrons? Por causa da camada de valência, 2s2, 2p6. Aqui cabem na somatória total 8 elétrons. 6 no orbital P, 2 no orbital S. Daria 8 elétrons. E por que 2 no hidrogênio? Porque na camada de valência, camada S, só cabem 2. Então eu tenho que distribuir os elétrons de tal maneira que os átomos de carbono fiquem com 8 elétrons e o hidrogênio fique com 2. Muito bem. E como que a gente faz isso? Da forma como está escrito aqui. Eu vou compartilhar. Vou colocar aqui, ó, um elétron de carbono mais um elétron do carbono. Ó, ele tem 4 elétrons do carbono. Um elétron aqui do carbono, um outro elétron aqui do carbono. Aí eu tenho um outro elétron aqui do carbono, um outro elétron aqui do carbono, um outro aqui do carbono e um outro aqui do carbono. Aí eu tenho um outro aqui do hidrogênio, um outro aqui do hidrogênio, um outro aqui do hidrogênio e um outro aqui do hidrogênio. Ora, veja que aqui eu estou compartilhando 2 pares de elétrons do carbono e o carbono ainda compartilha um par de elétrons com o hidrogênio mais um par de elétrons com outro hidrogênio. Conta aqui quantos elétrons o carbono tem. 1, 2, 3, 4. Calma aí que vai ficar mais fácil aqui. Ops. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número de elétrons desse outro carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, todos os átomos de carbono estão com 8 elétrons. Hidrogênio. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pronto. Ambos estão atingindo ou seguindo a regra do octeto. Tudo bem, gente? Fácil? Tá fácil aí? Beleza. Ó, vamos continuar. É o acetileno agora, esse aqui. É a mesma coisa. Carbono, eu tenho 2 átomos de carbono. Faz a distribuição eletrônica. Aqui você tem a camada de valência. Tem 4 elétrons. 2 são 4 elétrons. Mas eu tenho 2 átomos de carbono. Cada átomo de carbono tem 4 elétrons. Eu tenho 2 carbonos, átomos de carbonos. 4 vezes 2, 8 elétrons. Eu tenho agora 2 hidrogênios. A forma, né, de representar isso aqui, não é, jamais a pessoa iria facilitar a vida, né, de vocês colocando a estrutura. Ele representaria assim: C2, H2. Pois bem, eu tenho então 2 átomos de hidrogênio. Um elétron em cada átomo. Eu tenho um elétron em cada átomo de hidrogênio, só que eu tenho 2 hidrogênios. Então são 2 elétrons. 8 com 2 dá 10 elétrons que eu tenho que distribuir, de tal maneira que os átomos de carbono tenham 8 elétrons, porque tem aqui os orbitais sp, e os de hidrogênio 2 elétrons, porque eu só tenho orbital s. Pois bem, vou colocar aqui no carbono. 1, 2, 3, 4. Esse outro carbono aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E mais um aqui do átomo de hidrogênio e mais um aqui do átomo de hidrogênio. Aí você tem aqui, olha, 1, 2, vamos contar aqui os carbonos aqui, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 átomos. 8. Vamos contar esse carbono aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Melhor colocar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos olhar esse aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, todos os átomos de carbono estão com 8 elétrons. Hidrogênio, 1, 2, 1, 2. Todos estão com a camada de valência preenchida e compartilhando os elétrons. Tudo bem aí? Continuemos. Então, o Newton, quando ele desenvolveu essa estrutura de Lewis, a sua estrutura, ou essa forma de representar as moléculas, ele se baseou, volto a dizer, na regra do octeto, ou seja, a capacidade dos elementos químicos de se associarem, de se arranjarem na forma de se arranjarem nas formas de átomos gerando moléculas, para que cada átomo pudesse adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre, adquirindo 8 elétrons, ou alguns adquirindo 2 elétrons para ficar com a configuração do hélio. Bem, então, por exemplo, o elemento químico carbono, como eu já mostrei para vocês, que tem 4 elétrons na camada de valência, ele teria a possibilidade de compartilhar 4 elétrons para ficar com 8 elétrons. Então você veja, aqui eu tenho uma molécula que é o metano, em que um átomo de carbono compartilha 4 elétrons com outros 4 átomos de hidrogênio. O carbono vai ficar com 8 elétrons e o hidrogênio vai ficar com 2 elétrons. Aqui o nitrogênio a gente já mostrou, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Ele precisa compartilhar 3 elétrons. Então veja, ele está compartilhando 3 elétrons com o hidrogênio, mas ele tem 2 elétrons que... E ele tem 2 elétrons... Um minutinho. E ele tem 2 elétrons que não estão sendo mostrados, que estão aqui, que não estão sendo compartilhados. Mas que permite com que ele tenha 8 elétrons na sua camada de valência, sendo que 3 elétrons estão sendo compartilhados. Ele está ganhando por compartilhamento. Ganhando não, estão compartilhando, né? Com os átomos de hidrogênio. Bem, acontece, claro que as coisas não são, né? Maravilhas, 1000 maravilhas. Porque existem alguns elementos químicos que têm a capacidade de compartilhar mais elétrons do que 8. Eles têm uma camada de valência expandida. Isso daí, geralmente, são elementos químicos que têm raios atômicos grandes e que, em geral, são elementos químicos que apresentam orbitais D de dado ou F de faca. Veja, vou dar um exemplo aqui do pentacloreto de fósforo. Pentacloreto de fósforo, PCl5. Vamos pegar o fósforo, que é o P, número atômico 15. Você faz a distribuição eletrônica, você vai obter 5 elétrons na camada de valência. 5 elétrons. Eu tenho um único fósforo. 5 elétrons vezes 1 são 5 elétrons. Fazendo aqui o levantamento de elétrons na camada de valência, que a gente vai pegar o total de elétrons para poder distribuir na molécula. Depois, cloro, 17. Você faz a distribuição, você vai ter 7 elétrons na camada de valência. Ele precisaria ganhar 1 elétron, mas eu tenho 5 átomos de cloro. Então é 7 vezes 5 vai dar 35 elétrons. Somando, você tem 40 elétrons, você não tem carga positiva ou negativa. Então eu tenho que pegar o pentacloreto de fósforo, eu tenho que propor uma estrutura de Lewis. Como eu tenho um único fósforo, eu vou colocar esse fósforo no centro, vou distribuir os cloros e vou distribuir os elétrons. Mas veja, a ideia, como eu falei para você, e de Newton, é que os elementos químicos tivessem né, dentro das suas estruturas, no máximo 8 elétrons. No máximo 8 elétrons.
Então, veja bem o seguinte. Contem o cloro aqui, ó. 2 elétrons, com mais 2 elétrons, com mais 2 elétrons, com mais 2 elétrons, 8 elétrons. Perceba que essa situação do compartilhamento vai se repetir, ó. 2 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons. Você tem 3 pares de elétrons não compartilhados e um compartilhado. Novamente, 8 elétrons para o cloro. 2 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons. Novamente, 3 pares aqui não compartilhados e um compartilhado. Novamente aqui, um compartilhado e outros 3 não compartilhados. Mais um compartilhado e mais 3 não compartilhados. Vai todos os átomos de cloro com 8 elétrons. Agora vamos ver o fósforo. 2, 4, 6, 8, 10. Veja que no átomo de fósforo, você tem 3s e 3p, mas você pode ter 3d também. Você pode ter 3d. Então, aqui a camada de valência, quando você deixa 5 elétrons, na verdade você poderia ter uma expansão dessa camada de valência, porque você pode ter o orbital 3d. E por isso que ele passa até aqui 10 elétrons, porque você teria 6 elétrons no orbital P e mais 2 elétrons no orbital D de dado, para configurar esses 10 elétrons que estão ocupando aqui a camada de valência do fósforo. Tudo bem aí? Veja que é um caso particular, mas que veja, eu expliquei isso para vocês. Mas concordam que é subjetivo isso? Como que você vai saber isso? Como você vai saber se o elemento químico... Eu falei para vocês, geralmente é quando ele tem o orbital D, que não está completo. Então existe uma maneira um pouco mais fácil de você poder montar essa estrutura. Vou repetir aqui. Onde que eu poderia desenhar isso? Vou tentar desenhar aqui em cima, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Peraí. Imagina o seguinte, né? Você tem o fósforo, tá aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir, porque essa precisa muito grande. O fósforo, ele tem 5 elétrons, beleza? 5 elétrons. Mas eu tenho aqui, ó, o cloreto, são 5 cloretos. Eu vou distribuir o cloreto também. Vou distribuir aqui em torno, porque a gente tem que distribuir os elétrons depois. Vou colocar um cloreto aqui. Vou colocar um cloreto aqui. Um outro cloreto aqui. Outro aqui e um outro aqui. Bem, por meio desses elétrons que você está vendo, você vê que o fósforo ele possui 5 elétrons. Beleza, vou colocar aqui, ó. Um elétron aqui. Um outro elétron aqui. Um outro elétron aqui. Um outro elétron aqui. E um outro elétron aqui. Veja, distribuiu 1, 2, 3, 4, 5 elétrons fósforo. Os átomos Deixa eu ver se eu consigo trocar a cor para ficar melhor para vocês entenderem agora. Vou colocar agora os elétrons do cloro. Um elétron aqui. Um elétron aqui. Um elétron aqui. Um elétron aqui. E um elétron aqui. Só que o átomo de cloro tem 7 elétrons. 7. Então tem que colocar aqui mais 2, aliás, mais 6. Percebam, vou fazer a conta, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui. Vou fazer de mais um, não vou fazer de todos. Mas só para que vocês tenham ideia aqui, ó. Aqui. Aqui.
Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual que é a questão? Perceba que se eu repetisse todo esse raciocínio que eu fiz com o cloro, com todos os átomos de cloro aqui, todos os átomos de cloro ficariam, todos eles com 8 elétrons. 7 elétrons verdinho e 1 vermelhinho do fósforo. Eles estão seguindo a regra do octeto. Não foi isso que o Luiz falou? Que os elementos se unem para que possam atingir a configuração de um gás nobre de 8 elétrons? O cloro está seguindo isso. Mas olha o fósforo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. O fósforo não está seguindo a regra do octeto. Por quê? Porque a sua camada de valência cabe um orbital D, 3D. Se eu voltar aqui para aqueles que eu estava mostrando, existe orbital 2D para o carbono? Não, não existe orbital 2D. Existe orbital 2D para o carbono, novamente aqui? Não, não existe. Existe orbital 2D por nitrogênio? Não, não existe. Então, aqui, o máximo de elétrons que você poderia, por exemplo, ter no nitrogênio seria 8. Aqui, no caso do pentacloreto, na camada de valência não seriam 8, porque eu posso colocar ainda, além de você colocar aqui mais 3 elétrons para caberem 8, ainda tem mais um orbital D que cabe em 10. Eu poderia ter 18. Então, aqui houve um aumento dessa nuvem eletrônica, porque cabe elétrons nos orbitais D. Porque aqui ainda tem um orbital D, aqui 3D. Então, entraria mais 3 elétrons aqui para ficar 6 e mais 2 elétrons no orbital D para significar o quê? Primeiro, para poder os cloros se ligarem ao fósforo, senão ele não vai se ligar. Se eu pudesse apenas, volto a dizer, se eu pudesse apenas fazer ligações de tal maneira que o fósforo ficasse com 8 elétrons, significa o seguinte, que essa ligação, vamos supor que eu só vou fazer a ligação com esses 3 aqui, né? Veja, tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso de mais 3 ligações. 6, 7, 8. Ele está com 8 ligações. Quer dizer, eu não poderia fazer ligação aqui e não poderia fazer ligação aqui. Não poderia. Porque, veja, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Atingiu a regra do octeto. Ou seja, o pentacloreto de carbono não existiria. Porque o fósforo poderia se ligar a 3 cloros e não a 5 cloros. Mas ele se liga. Se liga por quê? Porque o átomo de fósforo, diferentemente do carbono, pode ter um orbital D, que pode caber mais elétrons de valência. Mais elétrons de valência. Então, caber mais elétrons de valência, desculpe, melhorar isso. Né? Não são elétrons de valência, porque os elétrons de valência continuam sendo 5. Ele pode caber mais elétrons, além dos elétrons de valência dele, pode caber mais elétrons do elemento que está se juntando, que é o cloro. Então, esses 2 elétrons do cloro que estão se juntando aqui, que não vão caber aqui nesses orbitais P, vão ocupar os orbitais D. E aí vai permitir, então, que você tenha, ao invés de ter 3 átomos de cloro se ligando ao fósforo, você vai ter 5. E além de você ter 5, o fósforo, ao invés de ter 5 elétrons mais 3, 8 elétrons na sua camada de valência, ele vai passar a ter 10, porque ele vai ainda se ligar mais 2 átomos de cloro, que vão compartilhar 2 elétrons, esses 2 elétrons vão ocupar o orbital D do fósforo. Tudo bem, hein? Tudo bem, gente? Bruno, tudo bem? Beleza. Veja bem que aqui eu estou falando um caso do fósforo que ele está com mais de 8 elétrons. Mais de 8 elétrons na sua nuvem eletrônica. Mas eu tenho o caso contrário, de elemento químico que tem menos do que 8 elétrons, que é o caso do BF3. Olha só como são as coisas.
Vamos colocar aqui. Boro, primeiro, né? BF3. Está aqui. Então, boro, o átomo de boro tem 5 elétrons. Faz distribuição eletrônica, 5 prótons, 5 elétrons, né? Faz distribuição eletrônica, você vai ver que o boro tem 3 elétrons de valência. E é um átomo só, então são 3 elétrons. O flúor, que tem 9 prótons, 9 elétrons, faz a distribuição eletrônica. A camada de valência vai te mostrar que o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Só que eu tenho 3 flúors. 3 flúors. 7 vezes 3, 21 elétrons. Então eu tenho 24 elétrons para serem distribuídos. Pois bem, 24 elétrons. Então eu vou aqui, vou pegar o boro. Aí eu tenho um elétron do boro, um outro elétron do boro, um outro elétron do boro. Aí eu vou colocar aqui o flúor. Aí eu vou colocar um outro flúor aqui. Aí eu vou colocar um outro flúor aqui. Aí eu vou colocar os elétrons do flúor. Flúor tem 7 elétrons. Vou colocar ele compartilhando um elétron aqui, compartilhando um elétron aqui e compartilhando um elétron aqui. Aí eu vou colocar aqui mais 2 elétrons não compartilhados. Vou colocar aqui mais 2 elétrons compartilhados. E mais 2 elétrons compartilhados aqui também. Não compartilhados, né? Aqui são elétrons que não estão sendo compartilhados. Então, veja. Vamos verificar quantos elétrons o flúor ficou. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Tá faltando elétrons. Tá faltando elétron nessa minha estrutura aqui. Vou colocar mais um aqui embaixo. Volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Compartilhando aqui 2 elétrons e ele tem outros 6 elétrons ao redor do flúor que não estão sendo compartilhados. Mas contando com os elétrons compartilhados, o flúor está com 8 elétrons na camada de valência. Esse flúor aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com o elétron do boro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com o elétron do boro. Agora vamos ver o boro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons. Veja que a regra do octeto nem sempre funciona. Nem sempre funciona. E essa espécie, que é o trifluoride de boro, é uma espécie altamente reativa. O boro tem um orbital, que não está sendo mostrado aqui, vazio, que ele quer elétron. Ele quer elétron. Quer interagir com o elétron porque o boro não atingiu a regra do octeto. Mas essa espécie existe. Essa espécie aqui existe. Tudo bem aí, gente? Beleza. Então, veja.
Vamos complicar para facilitar. Complicar no sentido de mostrar um grau de complexidade para vocês e como que a gente, então, sai desse grau de complexidade e podemos, então, ir para uma forma fácil, não é fácil, mas uma forma mais organizada, metodológica para você montar essas estruturas, para você não ficar perdido. Lembrando o seguinte, eu vou mostrar uma linha de raciocínio para vocês. Essa linha de raciocínio, eu sugiro que vocês sigam. Você pode até chegar numa estrutura de Lewis que não está correta. Mas a linha de raciocínio for correta, é uma possibilidade de estrutura de Lewis. Tá? Veja bem, escreva a estrutura de Lewis para hidrazina. Hidrazina N2H4. Você não sabe como que é a estrutura disso. Primeira coisa, fazer a distribuição eletrônica. Pega nitrogênio, 1s2, S2, 2p3. Nitrogênio, 5 elétrons na camada de valência. Você tem quantos nitrogênios? 2 nitrogênios. Então você vai multiplicar 5 vezes 2, 10 elétrons. Hidrogênio, você tem 1 elétron no orbital s. E você tem 4 átomos de hidrogênio. Então você vai multiplicar esse 1 elétron por esses 4 átomos de hidrogênio, daria 4 elétrons. 10 mais 4, 14 elétrons. Você tem que distribuir 14 elétrons. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês são formas de você distribuir esses 14 elétrons. E aí, vocês poderiam... Imagina você fazendo uma prova, aí vem um aluno e forma essa estrutura, aí vem outro com essa estrutura, aí vem outro com essa estrutura, e vem outro com essa estrutura, e aí a pergunta é a seguinte, para cada um dos 4 alunos. Qual das estruturas é a melhor? Então, existe uma sequência... Porque todas, veja bem, todas elas vai te dar a possibilidade do nitrogênio estar com 8 elétrons e o hidrogênio com 2. Olha, vou contar aqui para vocês. Ó. Nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o hidrogênio com 2 elétrons. Esse nitrogênio, 2, 4, 6, 8. E o hidrogênio com 2 elétrons. Então essa estrutura, teoricamente ela está certa. Vamos olhar essa aqui. Nitrogênio. 2, 4, 6, 8 elétrons. Para você que está olhando eu contando, você fala, mas o que o professor está fazendo contando, meu Deus? O que ele está falando 8 elétrons? 8 elétrons porque, veja, o nitrogênio, a camada de valência dele, orbital 2s2, 2p3. Aqui poderiam caber 8 elétrons. Só tem 5. Então o nitrogênio está compartilhando para ficar com 8 elétrons. Ah, mas por que no outro o senhor falou que podia ter orbital D? Aqui na camada 2 não tem orbital D. Na 3 pode ter. Então aqui não cabe orbital D aqui. Bem, e por que o hidrogênio não tem, você não fala 8? Porque o hidrogênio não pode caber 8 nessa camada de valência. Pode caber 2 para ficar próxima ao gás hélio. Voltando aqui então, vamos ver se o nitrogênio tem 8. 1, 2, 4, 6, 8. Tem. 2, 4, 6, 8. Tem. 2 elétrons aqui para o átomo de hidrogênio, 2 para o átomo de hidrogênio, 2 para o átomo de hidrogênio, 2 para o átomo de hidrogênio. Ora, essa estrutura teoricamente seria certa. Vamos ver aqui. 2, 4, 6, 8 para o hidrogênio. 2, 4, 6, 8 para o hidrogênio. 2 para o hidrogênio, 2 para o hidrogênio, 2, 2. Essa estrutura, teoricamente, estaria certa. Vamos ver o nitrogênio aqui. 2, 4, 6, 8. Para o nitrogênio, novamente. 2, 4, 6, 8. Agora, para o hidrogênio. 2 para o hidrogênio, 2 para o hidrogênio, 2 para o hidrogênio, 2 para o hidrogênio. Também estaria correta. Veja, tem 4 estruturas que, teoricamente, seriam corretas. Mas qual delas é a melhor? Qual delas estaria mais correta? É isso que a gente precisa aprender a fazer. Como que a gente faz? Primeira coisa, saber o que vem a ser carga formal. Né? O que seria carga formal? Carga formal é uma conta que nós fazemos, assim, e essa conta ela representa a carga que o átomo teria se todos os pares de elétrons fossem compartilhados por igual. Compartilhados por igual significa o seguinte: esse par de elétrons está sendo compartilhado de forma igual entre o nitrogênio e o hidrogênio.
Pergunta, isso é certo? Isso está correto? Nós vamos ver mais para frente. Não, não é correto. Porque nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então esse par de elétrons está muito mais próximo do nitrogênio do que do hidrogênio. Mas agora nós vamos calcular a carga formal do átomo com base nessa distribuição que vocês estão vendo. E para fazer essa conta, a gente tem que considerar que existe esse compartilhamento igual em todos os átomos. Como que é a fórmula? A fórmula é essa aqui, ó. O V de número de elétrons de valência do átomo livre. Tem que pegar o número de elétrons de valência do átomo livre. Menos, aí você faz uma somatória entre parênteses. O L é o número de elétrons presentes como pares isolados. Na verdade, são o número de elétrons não ligantes. Mais metade do número de elétrons ligantes compartilhados. Então, e por que a carga formal ela é importante? Porque a carga formal que você vai verificar e calcular para cada átomo, a estrutura que você fizer e a depender da carga formal dos elementos químicos, na somatória, quanto mais próximo de zero for a somatória geral, mais estável será a estrutura de Lewis que você fez. Vou repetir de novo. A partir do momento que você calcula a carga formal e você atribui a carga formal aos átomos, e você, na somatória, essa somatória tem uma tendência a ter, quanto mais, né, a somatória final tende a zero, ou quanto menos cargas, seja lá positivas ou negativas, existirem, cargas formais, mais estável a estrutura. Então, ela seria a estrutura mais adequada. Então, olha só como são as coisas. Aqui, todas elas, zero. Todos os átomos, zero. A gente já vai calcular isso, tá? Já calculo, estou mostrando o primeiro resultado. Todos os átomos, zero. Aqui não. Aqui esse nitrogênio é mais um, esse aqui é menos um. Ora, quais as estruturas é mais estável? Essas três. Qualquer uma dessas três é melhor, mais correta do que esta. Como que a gente calcula esses números, né? Como? Calcular a carga formal, ou seja, usando a fórmula. Usando a fórmula é essa aqui, né? Número de elétrons de valência do átomo livre, número de elétrons presentes com pares isolados e número de elétrons compartilhados. Então, eu vou pegar aqui, que não está escrito para a gente fazer isso. Olha aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar esse o verde não, vou pegar um vermelho aqui. Eu vou pegar esse nitrogênio aqui, ó. A fórmula, a primeira coisa é aqui. Então, eu vou colocar nitrogênio. Eu vou colocar aqui um número 1 pequenininho aqui para saber que eu estou fazendo desse nitrogênio 1. A conta da carga formal é o seguinte. Eu pego primeiro o número de elétrons do nitrogênio na camada de valência, ele livre. Tem 5 elétrons aqui na camada de valência. Então eu vou colocar 5 aqui. Menos, aí você abre parênteses. Número de elétrons que não estão sendo compartilhados. Tem elétrons aqui no nitrogênio que não está sendo compartilhado? Não. Todos estão compartilhados, todos. Zero. Mais número de elétrons compartilhados dividido por 2. 2, 4, 6, 8. 8 dividido por 2. Ó, o que vai ser essa conta? 5 menos 4. 8 dividido por 2, 4. 5 menos 4, mais 1. Então, esse resultado aqui vai ser mais 1. Mais 1. Mais 1 significa que aqui, ó, esse nitrogênio, eu só vou colocar mais aqui. Ele tem uma carga formal mais 1. Vamos ver esse nitrogênio. Vou colocar esse nitrogênio como 2.
Vamos fazer aqui a conta aqui em cima. Nitrogênio 2. Esse nitrogênio 2 tem 5 elétrons na camada de valência, menos número de elétrons não compartilhados. Esse nitrogênio tem elétrons não compartilhados. 2 mais 2 elétrons. 4 elétrons. Número de elétrons compartilhados. 2 elétrons compartilhados mais 2. Mais 4, então, elétrons compartilhados. Eu tenho que dividir esses elétrons compartilhados por 2. Ora, veja bem. 4 dividido por 2, o resultado é 2. 4 mais 2, 6. 5 menos 6, menos 1. Então, esse resultado aqui, ó, menos 1. Menos 1. Menos 1 significa, então, que esse nitrogênio vai ter uma carga formal menos 1. Vamos ver o hidrogênio. Vamos ver esse hidrogênio aqui, que eu vou chamar de hidrogênio 1. Hidrogênio 1. Esse daqui, ó. Número de elétrons de valência do hidrogênio. Está aqui o número de elétrons. Momento. Número de elétrons de valência. Número de elétrons de valência de hidrogênio é 1. É aqui, ó. Então, eu vou ter que colocar aqui 1. Menos número de elétrons que não estão sendo compartilhados no hidrogênio. Tem elétrons não compartilhados aqui? Não. 0. Mais número de elétrons compartilhados. Está aqui, 2. 2 dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. 1 menos 1, 0. Então, esse carga formal aqui, essa carga formal é 0. E aqui, esse resultado aqui é 0. E se você continuar fazendo a conta por todos os hidrogênios aqui, todos eles têm carga formal igual a 0. Todos. E se você, eu vou fazer mais um só para você verificar do nitrogênio como é diferente, tá? Veja que o nitrogênio aqui foi mais 1, aqui foi menos 1. Vamos pegar esse nitrogênio aqui, ó. Esse, vou colocar aqui 3, o nitrogênio 3 aqui, ó. Nitrogênio 3. Carga formal. Nitrogênio, 5 elétrons da camada de valência. Menos número de elétrons não compartilhados. Olha, não compartilhado tem 2 elétrons aqui não compartilhados. Menos número de elétrons compartilhados. 2, 4, 6 elétrons. 6 elétrons dividido por 2. Veja bem, 6 dividido por 2 é 3. Ah, desculpa que aqui é mais. 2 mais 3 é 5. 5 menos 5, 0. Então, a conta é simples, mas você tem que prestar atenção para fazer a conta. Então, esse nitrogênio é 0, assim como esse nitrogênio vai ser 0, e assim como todos os hidrogênios vão ser 0. Essas contas aqui da carga formal é importante porque permite eu verificar que todas essas 3 primeiras estruturas são muito mais estáveis do que essa última. Então, se eu fizesse algumas estruturas e eu obtivesse cargas formais com cargas, procure fazer outra estrutura para ver se você consegue reduzir essas cargas formais. Se você reduziu, chegou a todas elas, todos os elementos químicos ficarem com 0, significa que você atingiu uma estrutura de Lewis mais factível. Tudo bem aí? Tudo bem, gente? Nós vamos parar aqui um momento, fazer um intervalo. Depois eu vou voltar, vou falar mais um pouquinho novamente sobre o estrutura de Lewis. E daí eu paro, faço uma revisão com vocês rapidinho, tá bom? Vamos descansar uns bocados aqui, daqui a pouco a gente volta. Então, finalizando essa primeira parte.